Fala aí, galerinha do nono ano do Ensino Fundamental 2, aqui quem fala é o professor Renato Amigo e hoje nós vamos fazer a resolução das questões do tarefário, tanto do primeiro como do segundo bimestre, que tem relação com o conteúdo de densidade que nós iremos ver aí na nossa próxima prova bimestral, agora do segundo bimestre. Além disso, nas questões do tarefário do segundo bimestre, eu vou resolver alguns exercícios aí de revisão de estados físicos, tá bom? Então, assim, uma grande parte desses exercícios já corrigi em sala de aula, mas de repente você não estava prestando aquela atenção ou você faltou na aula, enfim, não importa, agora todo mundo vai ter chance aí de ter os mesmos exercícios ou a mesma resolução. Tá? Então, a questão de número 20, um estudante de geologia encontrou em uma de suas expedições 3 objetos metálicos, tá? Ele desconhecia de que metal eram feitos, né? A gente tem aqui uma tabela com as densidades de alguns metais, aqui tem uma proveta vazia, aqui a massa de cada um dos objetos e aqui o volume que cada um dos objetos, né? Aqui o volume da água depois da adição aqui de cada um dos objetos. Então aqui no primeiro objeto, né? A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, isso para todos, tá bom? Então depois eu não vou mais escrever isso aqui não, mas isso é importante, né? Você saber. Então para o primeiro objeto, né? A massa dele é 13,5 gramas, né? E o volume que ele deslocou não é 15 ml, né? É 15 menos 10, porque 10 já tinha de água. Então, se tinha 10, eu adicionei um objeto, deslocou para 15, então é 13,5 sobre 5. Isso aqui dá 2,7 gramas por ml. Então, o primeiro metal aqui, ó, é alumínio, tá certo? Então, o primeiro objetinho aqui é de alumínio. O segundo, ó, a massa do objeto é 27, então agora aqui para o segundo, né? A massa do objeto é 27. O volume que ele deslocou, ó, 20 menos 10 dá 10. Bom, 27 dividido por 10 dá 2,7 gramas por ml. Então o segundo objeto também é de alumínio, né? O segundo objeto também é de alumínio. Aí o terceiro objeto, olha só, ele tem uma massa de 14 gramas. Então aqui a gente tem 14 gramas. Só que o volume que ele deslocou, ó, foi 12 menos 10, que dá 2, né? Então isso aqui vai dar 7,0 gramas por ml. Olha só que interessante. 7,0, ele é um material de zinco, ele é feito de zinco. Então olha só, o primeiro objeto é alumínio, o segundo objeto é alumínio e o terceiro objeto, terceira peça metálica é zinco, beleza? Bom, vamos agora para a nossa 21ª questão. Essa questão, inclusive, esteve aí numa das nossas avaliações semanais, né? Então, ele está dizendo aqui, durante uma aula prática, um professor investigou a composição química de um objeto metálico. Então, ele estimou o volume, que é 280 centímetros cúbicos ou 280 ml, e a massa, que é 2.204 gramas. E tem uma tabela de densidades aqui. Então, a gente vai calcular aqui a densidade, que é os 2.204 gramas dividido por 280 centímetros cúbicos ou ml. A gente pode simplificar isso aqui para 1.102 e isso aqui para 140. A gente pode continuar simplificando. Isso aqui vai ficar 551 e aqui vai ficar 70. Aí não dá para simplificar mais, né? Pelo menos não a princípio. Então a gente vai fazer a conta aí, ó. 551 dividido por 70. Então vamos lá, na tabuada do 7. Qual número é mais perto aqui do 55? Então a gente vai fazer, ó, 70, 140, 210, 280, 350, 420, 490, 560. Aí a gente tem o 630 e o 700. Lembra que eu falei para vocês em aula? Só você pegar aqui e fazer a tabuada do 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 7. 7, alguma coisa. Isso aqui vai dar 49, né? O 490. Aí vai sobrar aqui 61, você põe o 0 e vírgula. 610 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aproximadamente 7,8, tá certo? Aí você pode parar a sua continha aqui, porque só tem um metal que tem uma densidade próxima a essa, né? Então aqui o resultado deve dar aproximadamente 7,87 gramas por centímetro cúbico, né? E aí a gente sabe então que esse objeto é um objeto feito de ferro, beleza? Agora aqui, ó, o exercício de número 22. Sob pressão de uma atmosfera, a densidade da água líquida, água gelada, é 1 grama por centímetro cúbico. O gelo é 0,91. Sendo assim, quando 1 kg de água líquida, inicialmente a 4 graus Celsius, é congelada, atingindo a temperatura de menos 4 graus Celsius, o que devemos esperar em relação ao volume? Bom, se densidade é igual a massa sobre volume, e eu estou congelando 1 kg de água, se a densidade a menos graus Celsius é menor, olha só, a densidade da água
a menos 4 graus Celsius é de 0,91 e a 4 graus Celsius é de 1, então quando você congela a água, a densidade cai. Se a densidade cai, o que acontece com o volume? Ele aumenta. Então o que a gente espera? O que a gente espera observar em relação ao volume? O volume deve aumentar. Olha só que interessante. Então o volume vai acabar aumentando. Inclusive na aula a gente fez até o cálculo para ver quanto de volume que iria aumentar, né? Então é só você resgatar no seu caderninho e aí você deve ver que a gente tem feito isso aí também na sala de aula, beleza? Bom, aqui é a ideia do controle de combustível. Então a gente sabe que essas esferas têm densidades diferentes para fazer esse controle e o etanol combustível que a gente abastece aí os nossos carros, ele pode variar a densidade de 0,805 até 0,811 conforme a adição de água. Então a densidade mínima do etanol é 0,805, a densidade máxima é 0,811. Se a densidade da água é 1, a gente sabe que aqui é onde tem o maior teor de água e aqui é o etanol com menor teor de água, porque lembra, se eu estou misturando duas coisas, né? Quanto mais próximo dessa densidade, maior é o volume que eu adicionei desse material, tá? Então aqui seria o álcool com maior percentagem de água, e aqui o álcool com menor percentagem de água. O fato é que a água vai fazer variar a densidade do etanol. Bom, para isso a gente tem duas esferas. Óbvio que uma das esferas tem densidade aproximadamente 0,805 e uma de 0,811. A gente sabe que o menos denso ele tende sempre a flutuar. Então a bola escura é a bola de menor densidade, porque se você reparar, ela está sempre acima da bola clara, né? Então a bola escura é de menor densidade, a bola clara é a bola de maior densidade. Entre as amostras, a amostra que está dentro do padrão é a amostra 2, né? Por quê? Porque a bola de menor densidade está flutuando e a bola de maior densidade está afundou. Então é sinal que o líquido aqui no meio, ele tem uma densidade que é menor do que o dessa esfera e maior do que o dessa esfera. Então ela está entre esses dois valores. O líquido aqui, as duas esferas não estão flutuando? Se as duas estão flutuando, aqui eu tenho um líquido de maior densidade, certo? E aqui no caso as duas esferas afundaram, então aqui o líquido tem a menor densidade. Uai, é lógico, né? Porque se o negócio afunda, é sinal que ele é mais denso que o líquido. Se o negócio flutua, é sinal que ele é menos denso que o líquido. Então o líquido aqui tem maior densidade, o líquido aqui tem menor densidade. Aqui é o líquido que está dentro do padrão. A bola de menor densidade é a que está sempre acima e a bola de maior densidade é a que está sempre abaixo. A partir daí a gente analisa as afirmações. A densidade da bola escura deve ser 0,811? Não, a densidade da bola escura é a menor, então deve ser 0,805 ou próximo disso. A amostra 1 possui densidade menor que a permitida? Não, a amostra 1 possui densidade maior do que a permitida. Lembra, se fosse na prova, você teria que reescrever essas frases, hein? Não vai só arriscar aqui igual eu estou fazendo, porque eu só estou corrigindo, tá bom? 3. A bola clara tem a densidade igual à da bola escura? Não, né? Ela é diferente, tá? A densidade da bola clara, é a densidade maior do que a da bola escura. A amostra que está dentro do padrão é a número 2? Correto. A amostra que está dentro do padrão é a número 2. O sistema poderia ser verificado com uma única bola de densidade entre 0,805 e 0,811? Não, né? Então, por quê? Eu preciso de pelo menos duas bolas, uma com a menor densidade e uma com a maior. Afinal de contas, se eu coloco só uma das esferas, eu não tenho como prever, né? Se, vamos supor, eu coloco só de 0,811. Tá, então ela tem que afundar. Mas ela afundaria num álcool com densidade 0,810, que está dentro do padrão, mas ela afundaria também se o meu etanol se o meu combustível tivesse densidade 0,7. Tá fora do padrão, mas ela estaria funda. Então não pode ser feito com um controle desse com apenas uma bola, uma esfera, tá bom? Precisa de pelo menos duas, uma de cada densidade, tá bom? Isso aí também a gente corrigiu bastante, discutiu bastante em sala de aula, mas não custa nada relembrar. Tá, outro exercício que eu devo ter feito umas 20 vezes em sala de aula é esse aqui, ó. 2 frascos idênticos estão esquematizados a seguir. Um deles contém uma certa massa de água e o outro a mesma massa de álcool. Então, se densidade é igual a massa sobre volume e a massa dos dois é igual, o que ocupar maior volume tem a menor densidade.
Então você vê que o frasco A está ocupando maior volume em comparação com o frasco B, olha só, tá vendo? Tô com a caneta aqui, ó. Então o frasco A está ocupando um volume bem maior que o do frasco B. Então no frasco A eu tenho a substância de menor densidade, porque se o volume é maior, a densidade é menor. Tá, e agora, quem tem densidade maior? O álcool ou a água? Vamos pensar aqui, ó, usando-se uma bolinha de densidade adequada, fez o seguinte experimento. Você viu que a bolinha flutuou na água? Então é sinal que a bolinha é menos densa que a água. Só que essa mesma bolinha colocada aqui, ela afundou no etanol. Então é sinal que a bolinha é mais densa que o etanol, que o álcool. Então eu posso concluir que o álcool é menos denso que a água. Bom, se o álcool é menos denso, então ele deve ocupar o maior volume. A mesma massa de álcool ocupa o maior volume. Então no frasco A eu tenho álcool e no frasco B eu tenho água. Né? Eu posso pensar em toda essa análise feita para água. Por exemplo, ó, aqui o volume é menor, não é? Se o volume é menor, a densidade é maior. Bom, a densidade alta, a bolinha não consegue afundar, ela flutua. Então a análise é a mesma, tá? Então, qual substância no frasco A e qual no B? No A está o álcool e no B está a água. Aí justificativa, como o álcool é menos denso que a água, ele ocupa um maior volume. Pronto, já justificou. Fácil, né? Aí a próxima questão. Qual é a massa expressa em gramas de uma amostra com um volume de 3 ml de álcool etílico, cuja densidade nessas condições de pressão e temperatura que se encontra é 0,79? Então a gente sabe que densidade igual a massa sobre volume. Aqui no exercício ele deu a densidade que é 0,79. Tá perguntando qual é a massa e deu o volume que é 3. Isolando aqui a grandeza massa, eu vou ter 0,79 vezes 3. Então, bom, 0,8 vezes 3 daria 2,4. Então vai dar 2,37 gramas aqui no meu exercício. Vamos ver se está certo? 0,79 vezes 3. 3 vezes 9, 27 vai 2. 3 vezes 7, 21. Com 2 que foi 23. Aí tem duas casas decimais, duas casas 2,37. Tá certo? Então questão 25 aí, 2,37 gramas. Beleza? Pô, esse é um outro exercício que eu também resolvi em sala, mas vamos lá pensar nele novamente, né? Então eu tenho aqui 3 materiais, o bloco de chumbo não flutua, o bloco de borracha flutua e o bloco de ferro não flutua. Então, comparando a densidade desses 3, eu posso afirmar que o menos denso é o bloco de borracha, o de chumbo e o de ferro são mais densos que o bloco de borracha. Bom, ele está dizendo aqui, tá dando 3 condições. Então aqui, ó, na condição 1, ele está dizendo que as massas são iguais. Bom, o que você sabe? Que densidade é massa sobre volume. Se as massas são iguais, então aquele que apresentar o maior volume é o menos denso. Ó, entre chumbo e borracha, ele está comparando 1 e 2 aqui, né? Entre chumbo e borracha, quem é menos denso não é a borracha? Então V2 tem que ser maior que V1. E é o que ele está dizendo aqui, ó, V2 é maior que V1. Tá bom? Então, se a massa é a mesma, aquele que ocupar o maior volume é o menos denso. Eu sei que entre chumbo e borracha, o menos denso é a borracha, então o volume dela tem que ser maior quando eu comparo massas iguais, tá? Então, a afirmativa 1 ela é verdadeira. Então, 1 é verdadeiro, tá? Vamos ver agora a afirmativa 2. Na afirmativa 2, olha o que ele está dizendo. Está comparando V2 e V3. Está dizendo que V2 e V3 são iguais, tá certo? Então, o que eu vou pensar aqui? Ó, densidade igual a massa sobre volume, os volumes são iguais. Bom, se V2 é igual a V3, bom, 2 e 3 aqui, a borracha é menos densa, né? Então, a massa da borracha tem que ser menor que a massa do ferro. E olha o que ele está falando, exatamente o contrário, que a massa da borracha é maior que a massa do ferro. Então, aqui a 2, ela é totalmente falsa, né? Porque para volumes iguais, aquele que tem a maior massa tem a maior densidade. No caso aqui é o ferro, né? Pô, ferro e borracha, quem é mais denso? É o ferro, né? Pelo amor de Deus. Aqui o exercício 3, no item 3, ele está comparando de novo 1 com 2. Está comparando volumes iguais. Então vamos lá, densidade é igual a massa sobre volume, volume é igual. Bom, se o volume é igual, a massa do chumbo tem que ser maior, então a massa do chumbo tem que ser maior que a massa da borracha, porque o chumbo é mais denso. Ó, aqui, ó, tá ao contrário, né? Tá falando que a massa da borracha é maior, M2 é maior que M1. Então a 3, ó, infelizmente também é falsa.
tá bom? Então A1 é verdade, A2 e A3 são falsas, beleza? O exercício 27, ele tá dando massa, volume, temperatura de fusão e de ebulição de 4 materiais ABCD. E aí ele quer que a gente responda as seguintes perguntas. Qual material possui maior ponto de fusão e ebulição? Bom, maior ponto de fusão é o B, maior ponto de ebulição é o B também. Então a gente pode dizer que é o B, porque é 650 pontos de fusão e 1120 pontos de ebulição. Então nessa tabela é maior para os dois. Bom, a 20 graus Celsius, qual seria o estado físico dos elementos? Vamos lá, 20 graus Celsius, aqui o A estaria sólido, o B estaria sólido, o C estaria líquido e o D estaria líquido também, porque o 20 fica aqui entre a fusão e a ebulição, tá? Então eu posso dizer aqui que A e B são sólidos, C e D são líquidos. E aí ele fala assim, qual material possui maior densidade, qual possui a menor densidade? Justifique sua resposta sem utilizar cálculos. Bom, se todos têm o mesmo volume, quanto maior a massa, maior a densidade. Então o que tem a maior massa é o B, então esse aqui tem a maior densidade, né? Maior densidade é do B, deixa eu escrever densidade minúsculo aqui, tá? Por quê? Porque ele tem maior massa. E o que tem a menor densidade é o C. Por quê? Porque ele tem a menor massa. Afinal de contas, eu estou medindo todos os volumes iguais aqui, ó. Então, se todos os volumes são iguais, aquele que tem maior massa é o mais denso, que no caso é o B. E o que tem menor massa é o menos denso, no caso aqui é o C. Beleza? Muito tranquilo, né? Então, 27 já foi. Agora, vamos entrar aí nos de solubilidade também, tá? Vamos lá então, né? Sem choro. Aqui, ao acrescentar 652,5 gramas de nitrato de sódio a 750 gramas de água, obtém uma solução saturada. Encontre a solubilidade de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Bom, o que eu sei? Eu sei que 652,5 gramas do nitrato de sódio, que é o meu soluto, eles vão saturar 750 gramas de água. Então, isso aqui é uma solução saturada. Mas ele quer o coeficiente de solubilidade, então ele quer a solubilidade para 100 gramas de água. Bom, 100 gramas de água, a gente vai ter X aqui. Aí é só a gente efetuar os cálculos, né? Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas eu acho que tá, né? Bom, aqui o nosso X vai ser igual a 652,5 vezes 100 dividido por 750. Então a gente corta isso com isso. E aí o resultado dessa continha aqui, deixa eu fazer aqui na calculadora, porque aí vai ficar mais rápido para a gente não perder muito tempo. Então eu vou ter aqui 652,5 vezes 100 dividido por 750. Deixa eu ver. 652,5 vezes 100 dividido por 750. Bom, fazendo essa conta aqui, ó, deu 87. Então, é 87 gramas para 100 gramas. Esse é o coeficiente de solubilidade desse sal nesta temperatura, tá bom? Então, aí não tem grandes segredos. Aqui, observe a tabela de solubilidade para várias substâncias. Então, a solubilidade do sal comum, do açúcar e a solubilidade do cloreto de potássio, né? Isso aqui é para 100 gramas. Classifique o tipo de solução que obteremos se adicionarmos essas massas em 100 gramas de água. Então, olha, se eu adicionar 50 gramas de NaCl, ó, aqui o máximo que cabe é 36. Se eu adicionar 50, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Qual que é o corpo de fundo? É a diferença, né? Se dá para dissolver 36 e eu adicionei 50, então a diferença de 36 para 50 são 14 gramas, né? Então eu vou ter aí 14 gramas de corpo de fundo, tá bom? Então aí esse é o grande detalhe, né? Nós vamos ter aí uma certa quantidade de corpo de fundo, que no caso aqui são 40 graminhas, beleza? Bom, aqui eu tenho 33 gramas de açúcar, aqui está dizendo que a solubilidade é 33, né? A solubilidade é bem maior, mas foi uma tabela que a gente pega no exercício para ciência. Mas se a solubilidade aqui está dizendo que é 33 e eu adicionei 33, eu tenho apenas uma solução saturada, certo? Tem uma solução saturada porque eu atingi o máximo, né? Eu coloquei o máximo que cabia. E o cloreto de potássio KCl, eu consigo dissolver 7,4 e o cara adicionou 5, então ele adicionou menos do que cabe, então isso aqui me dá uma solução insaturada, sendo que eu posso adicionar 2,4 gramas de KCl
para atingir a saturação, ou seja, né, ainda dá para adicionar mais 2,4 gramas de KCl, tá bom? Então aí uma primeira solução saturada com corpo de fundo, a segunda saturada e a terceira insaturada, tá bom? Bom, os outros exercícios eu também resolvi em sala com vocês, né? Mas aqui a gente tem o coeficiente de solubilidade de X, ó, o coeficiente de solubilidade de X é igual a 53 gramas para cada 100 ml, tá bom? Bom, aqui ele está dizendo que adicionou 26,5 gramas de X em 50 ml de água. Então eu vou usar essa informação, que é 53 gramas em 100 ml, e eu vou pegar a informação da água, que é a informação confiável. Bom, aqui eu vou obter 26 gramas e meio. Você viu que o número bateu aqui, né? Então eu adicionei exatamente o quanto cabe. Então essa aqui é uma solução saturada, tá? No item 2, ele adicionou 28 gramas de X em 100 ml de água. Pera aí, se em 100 ml cabe 53, ele adicionou 28, então essa aqui é uma solução insaturada. Não precisa nem fazer conta, né? Ó, no item 3, ele adicionou 57,3 em 150 ml de água. Bom, eu preciso calcular para ver quanto que cabe, né, em 150 ml de água. Bom, se eu sei que cabe 53 em 100, em 150 ml de água cabe X. Esse X vai ser igual a 79,5 gramas. Ora, se cabe 79,5 gramas e eu só adicionei 57,3, então eu tenho uma solução insaturada aqui também, tá certo? Solução insaturada. No último item, ele está falando que colocou 55 gramas de X em 100 de água, mas em 100 de água cabe 53. Se eu coloquei 55, então eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Olha só que interessante. Beleza? Então essa tem solução saturada com corpo de fundo. Tá, exercício 31, ele falou que colocou 400 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água pura, e aí ele quer que você classifique a solução. Bom, ele deu o coeficiente de solubilidade, que é 360 gramas de NaCl para 1 litro de água. Se adicionou 400 e o coeficiente de solubilidade é 360, então você vai ter aqui uma solução saturada com corpo de fundo. E se você quiser fazer um desenho, né? Você pode fazer um desenho aqui, ó, solução, e aqui você pode dizer aqui que eu tenho 40 gramas de corpo de fundo, tá? Porque você adicionou 400 e 360 dissolveu, então sobrou 40 gramas aí de corpo de fundo, tá bom? Aí vamos agora para os últimos, né? Já estamos aí quase finalizando essa nossa listinha, tá certo? Então vamos lá. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que vai conseguir colocar a massa de KNO3 em 750 gramas de solução. Então aqui ele está falando a 30 graus Celsius. Então olha só, a 30 graus Celsius eu consigo adicionar 50 gramas. Então 50 gramas de KNO3, né? Não é KCl, é KNO3, em 100 gramas de água, certo? Bom, isso aqui é o máximo que eu dissolvo em 100 gramas de água. Só que ele não está perguntando em massa de água, ele está perguntando em massa de solução. Bom, a solução é o soluto mais o solvente, né? Então a gente tem 150 gramas de solução. É só você pensar, né? Se eu tenho 100 gramas de água e eu adicionei aqui 50 gramas de KNO3, o total desse sistema aqui eu tenho 150 gramas, tá? Isso aqui eu não vou cobrar na prova, mas é só para a gente poder já começar a pensar nesse assunto. Então, para cada 150 gramas de solução, eu consigo dissolver 50 gramas de KNO3. Para 750 gramas de solução, quanto que eu dissolvo de KNO3? Então, ó, 150, 300, 450, 600, 750, ó, 5 vezes. Então, daqui para cá eu multipliquei por 5. Daqui para cá eu vou multiplicar por 5 também. Então aqui eu vou ter um máximo de 250 gramas de KNO3. É isso o máximo que eu consigo colocar em 750 gramas de solução. Fiquem tranquilos que esse conceito eu não vou cobrar na prova, mas não custa nada já ir ouvindo falar sobre ele. O exercício 33. Evapora-se completamente a água de 40 gramas de solução de nitrato de prata e ficou 15 gramas de resíduo sólido. Então,
para cada 40 gramas de solução, olha só, fica 15 gramas de sólido. Então, quanto de água evaporou? 25 gramas de água, né? Óbvio, que você tinha 40 gramas, você evaporou a água, sobrou 15, então sinal que tinha 25 gramas de água. Ele está perguntando qual é a solubilidade de nitrato de prata em 100 gramas de água. Uai, se para 25 gramas de água eu tenho 15 gramas, para 100 gramas de água eu vou ter X. Daqui para cá eu multipliquei por 4, daqui para cá eu vou multiplicar por 4 também. Se quiser fazer a conta inteira, você vai fazer isso aqui, ó. 15 vezes 100 dividido por 25. Cancela que isso aqui vai dar 4. 4 vezes 15 dá 60. Então é 60 gramas para cada 100 gramas de água o coeficiente de solubilidade aqui do nitrato de prata. É isso aí, beleza? Os últimos exercícios também fizemos aí em sala, em algumas salas, né? Aqui ele está falando dos dados, tá? Ele falou qual é o acréscimo do sal que se dissolve por quilograma de água para cada aumento unitário de temperatura. Então assim, ó, aqui daqui para cá aumentou 10 graus e aqui aumentou 30. Então para cada 10 graus aumentou 30. Daqui para cá aumentou 10 graus, daqui para cá aumentou 30 gramas. Daqui para cá aumentou 10 graus, daqui para cá aumentou 30 gramas. Então eu sei que a cada 10 graus Celsius aumenta 30 gramas. Ele quer saber para cada 1 grau Celsius quantos gramas que aumenta. Aumentam 3 gramas, é só fazer essa conta aí bem tranquilo e bem rapidinho. Beleza? Último exercício desse tarefário, depois eu volto com os do segundo bimestre. Aqui ele está dando várias... Está dizendo que a 10 graus Celsius dissolve 310 gramas de KCl, a 20, 340, a 30, 370. Ele está dizendo assim, de acordo com os dados para diminuir a massa de corpo de fundo. Então ele pegou uma solução saturada com corpo de fundo a 20 graus Celsius. O que ele pode fazer para diminuir esse corpo de fundo? Aquecer o sistema é uma boa ideia, porque dissolve mais. Então aqui é uma boa ideia. Aquecer o sistema, porque esse aqui é um sal endotérmico, lembra disso? Ó? Ele é um sal endotérmico. Por quê? Porque quando você aquece, você aumenta a solubilidade. Adicionar água é sempre bom, porque você está colocando mais solvente, né? Você está colocando mais água, então vai dissolver mais. Agitar a solução é péssimo, não adianta nada, porque, tipo, se já dissolveu o tanto que tinha para dissolver, não adianta você agitar, tá bom? Então agora, com isso, nós sabemos então que só a 1 e a 2, né, são corretas. Aquecer o sistema é porque é uma dissolução endotérmica, e adicionar água porque você está adicionando mais solvente, então você vai em mais solvente, você dissolve mais. Beleza? Com isso, então, crianças, nós chegamos aí ao final de mais uma resolução. Eu espero de verdade que ela contribua aí nos seus estudos para a sua avaliação. Tenho certeza que vocês vão todos muito bem e eu espero de verdade que vocês estejam estudando e se preparando para a prova. Beleza? Por aqui eu me despeço e digo para vocês beijo, tchau!